Olá! Neste nosso encontro, vamos desvendar as estratégias que realmente funcionam para conseguir um abdômen definido. Essa é uma dúvida super comum. Muita gente se dedica, treina, mas o resultado no espelho não vem. Por quê? A resposta, na verdade, é bem mais simples do que parece e se baseia em uma estratégia de duas partes. Para ter um abdômen definido, não adianta focar em uma coisa só. A gente precisa atacar o problema de dois jeitos diferentes. Primeiro, tem que revelar o músculo, ou seja, tirar a camada de gordura que está escondendo ele. E segundo, construir esse músculo, deixar ele maior, mais forte. Ok, vamos começar por esse primeiro pilar, que é a chave de tudo. A ideia aqui é simples: reduzir a gordura corporal para que a definição do abdômen finalmente possa aparecer. E tem uma analogia que explica isso perfeitamente. Pensa assim, os músculos do abdômen já estão aí. O problema é que, se tiver uma camada de gordura muito grossa por cima, é como cobrir uma estátua com um edredom. A gente não vê nada, só um volume. A gordura corporal é esse edredom. E aqui a gente consegue visualizar isso em números. Com mais de 20% de gordura corporal, a gente tem o edredom. Quando baixa para uns 15%, já vira um cobertor. Começa a aparecer alguma coisa. Agora, com menos de 10%, aí sim, vira um lençol fininho e a definição fica nítida. Isso nos leva a um dos maiores mitos do mundo fitness, a tal da redução localizada. Aquela ideia de que para perder barriga basta fazer muito exercício para a barriga. Mas a realidade é outra. O nosso corpo não funciona assim. Quando ele queima gordura, ele queima do corpo todo, de forma geral. Não dá para escolher de onde a gordura vai sair. Ou seja, fazer 1000 abdominais vai fortalecer o músculo, sim, mas não vai queimar a gordura que está especificamente por cima dele. E é aqui que muita gente erra, partindo para dietas malucas. Dietas drásticas até podem dar um resultado rápido na balança, mas o que se perde é músculo e água, e o metabolismo desacelera. O resultado? O famoso efeito sanfona. O caminho certo é uma nutrição inteligente, que promove uma perda de gordura que dá para manter a longo prazo. E olha que interessante, uma tática que parece simples, mas faz uma diferença enorme, é cuidar da hidratação. Beber água suficiente ajuda a diminuir a retenção de líquidos. Uma conta fácil para ter uma meta diária é multiplicar o peso corporal em quilos por 35. O resultado é a quantidade em mililitros. É que funciona assim. Quando o corpo recebe água constantemente, ele entende que não precisa estocar. Então ele para de reter aquele excesso de líquido que fica sob a pele, o que por si só já deixa a aparência dos músculos muito mais nítida, mais definida. Certo? Agora que a gente já entendeu como revelar o abdômen, vamos para o segundo pilar: como construir um músculo para que ele fique ainda mais visível. A lógica aqui é bem direta. Mesmo com pouca gordura, se o músculo do abdômen for muito pequeno, pouco desenvolvido, ele simplesmente não vai ter volume para aparecer. Ele não vai saltar. E para entender isso, a fonte faz uma pergunta genial. Alguém treinaria o bíceps fazendo milhares de repetições com um peso super leve ou até sem peso e esperaria que ele crescesse? Claro que não, né? Então por que fazer isso com o abdômen? Ele é um músculo como qualquer outro e precisa de estímulo para crescer. E para conseguir essa hipertrofia, ou seja, o crescimento do músculo, existem 3 chaves. Primeiro, adicionar carga, usar pesos. Segundo, fazer o movimento completo, com boa amplitude. E terceiro, treinar com intensidade, de verdade, para forçar o músculo a se adaptar e ficar mais forte. Ok, já temos os princípios. Agora, como a gente coloca isso em prática na hora do treino? Uma dica de ouro é sobre o quando treinar o abdômen. A recomendação é treinar logo no começo da sessão. Por quê? Porque é quando se tem mais energia, dá para treinar com mais intensidade e, consequentemente, ter melhores resultados. Deixar para o final, quando já se está cansado, o estímulo é bem mais fraco. Outro ponto que a ciência do esporte tem mostrado é que o mais importante para o crescimento muscular é o volume total de treino na semana. Mais do que a frequência, o que conta é o número total de séries que o músculo faz ao longo de 7 dias. E essa tabela aqui ilustra isso de forma perfeita. Para fazer 18 séries na semana, por exemplo, dá para fazer 3 séries por dia, 6 vezes na semana. Ou dá para concentrar tudo em 2 dias, fazendo 9 séries em cada um. No final das contas, o volume total é o mesmo e o resultado tende a ser muito parecido. Para fechar, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Porque focar só nos exercícios de abdômen é como tentar montar um quebra-cabeça olhando para uma peça só. Treinar o corpo todo, especialmente os grandes grupos musculares como pernas e costas, é fundamental.
Isso queima muito mais calorias durante o treino, acelera o metabolismo depois e, quanto mais massa muscular no corpo todo, mais calorias se gasta só para existir, mesmo em repouso. Então, o ponto crucial é esse. Para a definição aparecer, é preciso gastar mais calorias do que se consome. E a ferramenta mais poderosa para criar esse cenário favorável é o treino de corpo inteiro. Ele transforma o corpo em uma máquina de queimar calorias. Então, a gente já cobriu a estratégia de nutrição e do treino de força. Mas e se existisse mais uma ferramenta, uma das mais poderosas que existem, para acelerar ainda mais essa queima de gordura? Pois é, essa ferramenta existe, e é o exercício cardiovascular, o famoso cardio. Ele é um aliado fundamental, mas a sua eficácia depende totalmente de fazer do jeito certo, sem cometer alguns erros bem comuns que podem acabar com todos os benefícios.